10 diferenças entre a mulher de Provérbios e a dona de casa dos dias atuais, por Amy Fewell, do blog The Fewell Homestead. Como esposas cristãs, muitas vezes ficamos sobrecarregadas com o pensamento de nos tornarmos a sabedoria do que era o padrão de Salomão, a mulher de Provérbios. Muitas esposas dirão que é impossível. É apenas uma diretriz. Outras esposas dirão que não é impossível e que muitas mulheres são apenas preguiçosas e não desejam fazer o que devem fazer em seu papel como a mulher de Provérbios 31. Elas servirão bem suas famílias. A boa notícia é que nenhuma delas está correta e nenhuma delas está incorreta também. Como esposa moderna, temos desafios que não foram necessariamente sempre apresentados à esposa de Provérbios. Às vezes, as mesmas coisas que foram criadas para nos ajudar a fazer nosso trabalho são as mesmas coisas que nos impedem de fazê-lo. Não se culpe muito por isso. Todos nós temos vidas e estilos de vida diferentes. Alguns de nós trabalham e alguns de nós ficam em casa com os nossos filhos. Mas no final das contas, o papel de uma esposa ainda é o mesmo, não importa qual seja seu trabalho dentro ou fora de casa. Sua família é sempre sua prioridade. Dito isso, há muitas diferenças entre a esposa de Provérbios e a esposa moderna, e acho que depois de vê-las você entenderá um pouco mais. A mulher de Provérbios tinha servos, mas não pare por aí. Nós também temos empregados. Eles são chamados de lavadora, secadora, lava-louças, aspirador de pó. Devo continuar? Felizmente, essas comodidades às vezes nos fazem tomar as coisas como certas. Agora temos a opção de deixar as coisas paradas até que seja conveniente para nós cuidar delas. Isso eventualmente significa que estamos acumulando roupas para lavar e não descarregamos a máquina de lavar louça por 3 dias. As mesmas coisas que foram criadas para tornar nossas vidas mais fáceis, às vezes tornam mais complicadas. A conveniência nem sempre é melhor. A mulher de Provérbios sabia que tinha que cuidar de suas tarefas primeiro, caso contrário, levaria 10 vezes mais tempo. A mulher de Provérbios provavelmente tinha piso de sujeira ou concreto, a menos que ela fosse da realeza. O que significa que ela não tinha o estresse extra de manter as coisas completamente imaculadas. Era impossível manter sua casa impecável, com sujeira constantemente voando por aí de pequenos pés correndo pela casa. Ela a mantinha o mais limpa possível, no entanto, e é isso que nos pedem para fazer. A mulher de Provérbios tinha menos desordem. Ela tinha o que precisava e usava o que tinha. Ela não tinha 3 armários diferentes para empurrar caixas de armazenamento. Ela não precisava separar 15 cargas de roupa para lavar a cada semana, porque elas não tinham um lugar para guardar 25 roupas diferentes em seu armário. Elas usavam suas roupas até que estivessem sujas o suficiente para serem lavadas, enquanto ainda mantinham seus corpos limpos. Isso não significa que elas fediam ou eram impuras, mas elas usavam suas roupas de trabalho para trabalhar, suas roupas de casa para casa. Elas se revezavam. As crianças não tinham caixas enormes, cheias de brinquedos. A mulher de Provérbios não tinha armários de cozinha cheios de utensílios inúteis e um conjunto de porcelana de 15 peças. Não havia embalagens de chiclete pendurados pela casa ou uma geladeira para limpar. A mulher dos Provérbios tinha um espaço pequeno para trabalhar, portanto, ela absolutamente não podia ter desordem. Ou seja, ela tinha mais tempo disponível quando se tratava de organizar. Você poderia dizer que a mulher de Provérbios foi a primeira influencer, esposa e mãe de estilo minimalista. A mulher de Provérbios acordou antes da família e foi para a cama depois da família. Suas habilidades de gerenciamento de tempo eram incríveis,
mas imagino que ela não acordasse às 4 da manhã. A maioria dos homens, na época da mulher de Provérbios, não ia trabalhar até que estivesse ensolarado o suficiente para enxergar, ou bem no amanhecer. Eles acordavam com o sol e dormiam com o sol nos dias úteis. Isso lhe dava tempo para acordar mais cedo, mas não 3 horas antes do sol nascer. Hoje em dia, alguns dos nossos maridos acordam e saem de casa às 6 da manhã. E isso significa que, se quisermos um café da manhã quente na mesa para eles, devemos estar de pé e indo embora às 4:30 da manhã. Fala sobre um longo dia. A mulher de Provérbios não apenas acordava cedo, mas preparava o café da manhã para sua família e seus empregados. Ela não era servida de braços e pés, como muitos acreditam. Por favor, tenha em mente, no entanto, suas refeições não eram tão elaboradas quanto as nossas, o que me leva à minha próxima diferença. A mulher dos Provérbios cozinhava de forma diferente do que nós agora. Tudo era natural. Carne era uma delícia, não era servida em todas as refeições. Se você come carne, pode achar isso difícil de entender, mas a maior parte de suas refeições eram coisas que eles mesmos cultivavam: arroz, feijão, vegetais, ovos, leite, pão, ou mesmo animais que eles criavam. Como não havia freezer ou geladeiras, eles tinham que curar sua carne ou ficar sem até que estivessem prontos para o abate e pudessem compartilhar com a família. Ela certamente teve seus momentos em que se esforçava ao máximo, tenho certeza, mas não era algo que se esperava dela. A mulher dos Provérbios trabalhava e apoiava sua família depois que todas as suas tarefas estavam feitas. Sim, ela trabalhava, dentro e fora de casa. Dito isso, ela garantiu que todas as tarefas domésticas, filhos e marido fossem realizados, antes de sair e trabalhar. Ela comprou um vinhedo e contratou servos ou empregados para cuidar dele. Ela provavelmente o visitava algumas vezes por semana. Ela trabalhava no mercado, comprava linho fino para fazer roupas. Ela trabalhava com as mãos no jardim, com dedos ágeis ela tecia tapetes e telas. A vida era sobre servir e sustentar sua família, não apenas sobre ela e o que ela sentia que tinha direito. Infelizmente, muitas mulheres agora pensam que ficar em casa significa apenas limpar a casa e criar seus filhos. Isso é tão verdade. É um trabalho enorme por si só. Mas nunca menospreze as esposas que escolhem trabalhar em casa ou que não podem se dar ao luxo de ficar em casa. Às vezes, trabalhar fora de casa é a única maneira de cuidar dos filhos e marido primeiro. A mulher de Provérbios entregou sua vida ao amor de Deus nos outros. Ela não apenas fazia suas tarefas, fazia algum trabalho e relaxava e encerrava a semana. De jeito nenhum. Ela ativamente derramava seu coração em outras pessoas, cuidando de seus amigos ou familiares que estavam doentes, levando uma refeição quente e gostosa para eles, ou tomando conta daquela nova mamãe. Imagino uma comunidade unida de companheiros de fé que se ajudavam quando precisavam. Quero isso de novo. A mulher de Provérbios não precisava se preocupar com exercícios, porque a realidade é que ela ficava de pé o dia todo. Ela não se importava com o espaço entre as coxas ou com o quão lisa era sua barriga. Suas prioridades eram Deus, família e serviço, e todo o resto se encaixava. Embora ela possa não estar preocupada em se exercitar, ela certamente se embelezava, dependendo de seus meios e de onde morava. As mulheres se enfeitavam com colares e pinturas quando estavam em eventos ou em uma ocasião especial. Usavam óleos para ficarem com cheiro agradável. Muitas vezes pintavam seus rostos, mãos e braços com pastas minerais. A mulher de Provérbios não se distraiu com as mídias sociais e celulares. É tão fácil para as mulheres postarem o dia todo sobre suas vidas. Nós amamos nossas vidas, na maioria das vezes, mas muitas vezes esquecemos que a maioria das pessoas não se importa com o que comemos no almoço ou o que fizemos na academia. E muitas vezes acabamos criando um ídolo de nós mesmas em nossas próprias mentes sem nunca perceber.
Consigo ver a mulher de Provérbios agora? Acabei de fazer arroz e feijão like a boss. Ou minha tinta para os olhos para a festa do rei Salomão não é simplesmente linda? Até parece. Temos tantas distrações hoje que a mulher de Provérbios não tinha naquela época. Ela não tinha escolha. Suas únicas opções eram viver a vida ao máximo. Ela conhecia seu trabalho e o fazia. Isso não quer dizer que ela não tivesse dias de folga ou dias desorganizados. Ela certamente tinha. Ela é uma mulher, afinal. Mas ela não tinha nem de longe a quantidade de distrações ou comparações que as mulheres têm hoje. Constantemente comparamos nossas vidas e deveres de esposa com as vidas e deveres de outras esposas. Cada uma de nós tem vidas tão diferentes. Pare de se comparar, seja para o bem ou para o mal. A mulher de Provérbios confiou completamente em Deus. Você pode perguntar por que isso é uma diferença. Eu entendo que nem toda esposa moderna não confia completamente em Deus, mas fique comigo por um momento. Existem tantos fatores listados acima e há tantos outros que eu poderia listar. Devemos realisticamente lembrar que a mulher de Provérbios viveu uma era diferente da nossa. Sua vida era muito mais simples e direta. Isso não é desculpa para não lutar por esse padrão, no entanto. Nós escolhemos a vida que temos, portanto, devemos assumi-las. Ela não apenas teve uma vida simples, mas viveu em uma época em que as pessoas estariam diretamente conectadas a Jesus Cristo. Nesse caso, quando nós chegamos às mulheres do Novo Testamento. Cristo era recente e estava andando por aí, não um homem histórico de 2000 anos em uma linha do tempo. Era mais fácil para ela entender Deus quando podia ouvir histórias que aconteciam com pessoas reais em sua vida. Milagres de cura, visões, profecias que se cumpriram, servir a um Deus vivo e bom, que estava bem. Ela podia confiar mais nele, porque ele era uma parte intrincada da vida diária dela e de sua família. Ele era tangível. Eles oravam e acreditavam no que oravam, porque tinham visto em primeira mão o poder de Deus. Aqui fica um desafio da mulher de Provérbios para você. Apague os aplicativos de mídia social do seu celular ou tablet por uma semana. Comprometa-se a não entrar por uma semana inteira e veja a diferença que isso faz na sua vida e prioridades. Se você se pega ficando bravo e irritado facilmente porque não tem acesso às mídias sociais ou internet, há um problema real em seu coração. Você realmente precisa dar um passo para trás e repriorizar sua vida. No entanto, você pode superar isso e, eventualmente, começará a preencher esse tempo com coisas mais importantes. Você pode até se surpreender com a rapidez com que consegue fazer suas tarefas em um dia. Se as mídias sociais não são um problema para você, na maioria das vezes são, mas não estamos dispostos a enfrentá-lo? Sim, estou falando com você. Então isso é ótimo. No entanto, pode haver outra coisa em sua vida que está tomando seu tempo e sendo uma distração. Esta semana, tente simplificar. Jogue fora ou doe coisas que você não precisa. Comece a simplificar o espaço do seu armário. Você realmente precisa de todas essas roupas? Comprometa-se a reorganizar sua cozinha para que ela fique simplificada e organizada. A única maneira de cozinhar refeições de uma forma eficiente é tendo uma cozinha limpa. Tente cozinhar refeições simples do zero e deixar uma carne de fora uma noite. Você ficaria surpreso com quantas coisas gostosas existem por aí que não exigem carne e também são substanciosas. No geral, lembre-se de que sua vida é muito diferente da vida da mulher de Provérbios 31. A sociedade também é muito diferente agora. Mas nunca use isso como desculpa para não se esforçar para ser esse padrão. No entanto, não se culpe por isso também. Algumas de nós parecem boas em tudo. Algumas de nós são boas apenas em algumas coisas. No final das contas, é nossa responsabilidade assumir a vida que escolhemos viver. Estejamos em um apartamento imaculado em arranha-céu ou em uma pequena cabana empoeirada na floresta.